Olá amigo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que está chegando por aqui agora, esse é o terceiro vídeo de uma série muito bacana que a gente está fazendo aqui com a Aline Phillips a respeito de como financiar um imóvel nos Estados Unidos. Se você perdeu o primeiro e o segundo vídeo, corre lá, tá bem bacana. O primeiro vídeo a gente fala sobre a visão geral de como financiar um imóvel nos Estados Unidos. O segundo vídeo a gente fala sobre as armadilhas, como evitar armadilhas, como se preparar para um financiamento. E nesse terceiro vídeo a gente vai estar jogando para vocês uma projeção de valores para que você saiba na prática como que vai ser as suas parcelas de financiamento e quais são os diferentes, digamos assim, programas e termos de financiamento que a Aline tem para oferecer para os nossos clientes. Então, Aline, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E hoje, então, a gente vai estar falando sobre isso, Aline. Eu queria que você explicasse para nós e para o nosso público quais são os diferentes termos, né? E aí a gente vai entrar mais especificamente nos números, mas quais são os diferentes termos de um financiamento, né? Quais são os nomes deles e como que eles funcionam. Por exemplo, a gente tem o 3-1 ARM, né? A gente tem o 5-1 ARM e a gente tem o 30 anos fixo, né? A gente vai falar sobre esses três. O que seria o 3-1 ARM, que é esse primeiro termo aí de financiamento? Os financiamentos sempre são feitos, na maioria dos casos, há 30 anos. O 3-1 ARM é o financiamento que ele vai estar fixo, os juros, nos 3 primeiros anos. No 4º ano, ele pode vir a mudar. Ele está ligado a uma tabela de index no Wall Street Journal e ele vai mudar de acordo com essa tabela. Tem um teto, claro, existe um teto. Geralmente os tetos são 2% ao ano e 6% na vida do financiamento. A maioria funcionam mais ou menos assim, alguns diferenciam um pouco um do outro, mas ele pode mudar no caso do 3-1 ARM depois do 3º ano. Existe um teto e existe um piso também. O piso é sempre nos juros iniciais. Ah, é? Ok. Então esse vai ser o mínimo. Exatamente. Porque a gente não vai diminuir, ele pode aumentar. Porque a gente viu recentemente, né, que o Federal Reserve, abaixou os juros aqui nos Estados Unidos. 2 vezes por a quarter point, né? Então, nesse caso, mesmo assim, não há uma diminuição de juros. Não. Tá. Porque no caso da pessoa que está acabando de mudar esse ano, aí talvez não aumente, se aumentar vai aumentar bem pouquinho. Depende do financiamento, da margem. Entendi. Tá bom, então vamos entrar no 3-1 ARM agora, na projeção. Depois a gente fala do 5-1 ARM e entra na projeção do 5-1 ARM e depois do 30 anos fixo. Então vamos lá, gente, a gente pegou aqui um valor médio, um average, né? Um valor médio de casa de $350 mil, que é geralmente o valor que está ali na média mesmo, né, do pessoal que investe, o estrangeiro brasileiro. Então, nesse caso, Aline, no 3-1 ARM, o valor de uma casa de 350 mil, né, qual seria a entrada, quais seriam os juros dele, as parcelas e como é dividido essas parcelas? Eu sei que tem seguro, tem IPTU, fala um pouquinho para nós aí. Ok. Primeiro de tudo, como a gente falou antes, cada programa depende do cliente e depende do imóvel que ele está escolhendo. Então eu vou fazer uma simulação, não quer dizer, a gente não está prometendo nada para ninguém, porque vai do perfil do imóvel de cada cliente. Mas disclaimer. Existe, exatamente. Mas 3-1 ARM, hoje em dia, os juros começa a 4,375. Existe 3-1 ARM, que pode chegar mais. Mas vamos lá, no menor juros que existe hoje no mercado para financiamento para estrangeiro seria 4,375, 30% de entrada. No caso, uma casa de 350, os 30% seria 105, estaria financiando o valor de 245 mil. A parcela do principal e juros nos primeiros 30 anos fixo seria 1.223. Seguro, porque quando você tem um imóvel financiado, é obrigado a ter um seguro. De qualquer maneira, recomendo, mas no caso do financiamento, o banco obriga a pessoa a ter um seguro. Seguro sai mais ou menos uns $80 por mês. IPTU de uma casa desse valor, mais ou menos uma estimativa de 306. Então a gente está falando de uma mensalidade total dessa casa de 350 mil de 1.629. Olha aí, excelente, muito baixa a parcela. Ok, então vamos entrar agora na questão do 5-1 ARM, né? Então, mesma coisa, queria que você explicasse o que é o 5-1 ARM e também
os mesmos valores, só que agora dentro desse 5-on-Arm. 5-on-Arm é a mesma coisa do que 3-on-Arm. A única coisa que muda é que os juros vai estar fixo por 5 anos e não por 3, mas a duração do financiamento também é 30 anos. Para um 5-on-Arm, tem juros de 6,01, como eu falei, pode ter mais baixo, pode ter mais alto, mas 6,01 você consegue um bom 5-on-Arm, com uma carta do contador, no caso. Parcela do principal e juros, $1.470. O seguro de $80 por mês. O IPTU 306. A parcela seria $1.856. Bem baixo também. Pro 5-on-Arm. Tá ótimo. Gente, só para vocês terem uma noção, essa parcela aí, depois a gente vai fazer um vídeo só a respeito de Vacation Home, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, essa parcela, a gente está falando de 5 anos fixo, $1.800, ok? Geralmente um Vacation Home nesse valor, ele traz aí para o proprietário algo em torno aí de uns $2.800, $3.000 por mês. Só para vocês terem uma ideia de como funciona a dinâmica, tá? De você adquirir um imóvel, locar ele e fazer com que a locação dele pague o seu financiamento e você ainda coloca um dinheirinho no bolso. Essa é a ideia do Vacation Home. Depois a gente vai fazer um programa só a respeito disso, mas só para vocês verem na prática os valores aqui das prestações. Vamos lá. Aline, o cliente ele é mais conservador. Ele quer os juros fixos, ele quer o 30 anos fixo. Como é que seria a projeção desse mesmo valor de casa para esse termo agora de 30 anos fixo? Olha, hoje eu tenho recomendado muito o 30 anos fixo, porque a diferença da parcela é muito pouca e você está garantido que a parcela não vai mudar. Sim. 30 anos fixo, só para vocês saberem, tem programas a 6,125 com 30 anos fixo. Uau. Que seria a parcela do principal e juros de 1.488, seguro a mesma coisa, 80, IPTU 306,25, parcela total 1.874. Olha aí. Bem parecido com o 5 anos. Até se você pegar o 3, sim, a diferença nos juros parece muita, mas se você ver a tabela do 3, no quarto ano, a probabilidade é que vai dar uma aumentada. Sim. Então, às vezes, vale a pena. Eu converso muito com o cliente para ver, para consultar o que é melhor para cada cliente. Claro. Como eu falei desde o começo, não somos pagos em função dos juros. É realmente de encaixar o cliente, o financiamento e o imóvel. Qual o objetivo do cliente? Exatamente, chegar no objetivo final dele. Para finalizar, Aline, existe algum tipo de multa, tá? Caso o cliente queira quitar esse imóvel antecipadamente? O banco vai querer cobrar algum tipo de multa dele ou não? Tem alguns financiamentos que sim, tem outros que não. Quando existe uma multa, é só nos primeiros 3 anos. Se ele quitar nos primeiros 3 anos. Exatamente. Depois do terceiro ano, não existe multa. Não existe multa dos financiamentos. E você diria que os programas de financiamento que cobram uma multa são raros, são bem menores do que os outros? Como é que é? É metade. Metade. Então ele pode se informar e que se ele quiser optar por um que... Mas aí que tá desde o começo a conversa. Eu sempre pergunto pro cliente, ok, qual o objetivo? Vai alugar a casa ou é uma casa que só você vai ficar? Vai ser na pessoa jurídica? Vai quitar? Quanto tempo vai quitar? Então tudo isso, todas essas perguntas que a gente faz de começo e a razão de procurar um profissional na área é realmente para encaixar, para depois o cliente, não, mas eu quero quitar minha casa. Exatamente. Então, se quer quitar sua casa, ok, vamos ver esse tipo de financiamento sem multa. Quero colocar na pessoa jurídica, ok, esse financiamento. Sim. Então, cada financiamento de acordo com o perfil de cada cliente, dos objetivos de cada um. Aline, só uma perguntinha que eu esqueci de fazer para você, que é importante, é o seguinte: quanto tempo o cliente tem para pagar a prestação de financiamento dele mensal sem ter a multa, aquela multinha mensal, né? É do primeiro dia do mês até o dia 15, se eu não me engano, é isso? Exatamente. E lembre-se que pula um mês o primeiro pagamento. Se o fechamento for em dezembro, a primeira parcela só vence em fevereiro, dia 1º, mas tem até o dia 15. Ok. E daí, se passou desse dia 15, ele tem o quê? Uma multa de 10%? Aí depende do tipo de financiamento. Tá. É importante, lembre-se que o cliente tem que ter uma conta aqui para facilitar esses pagamentos. Tem financiamento que exige desde o começo, outros não. Tá. Mas para fazer o pagamento, nem que seja no dia do fechamento, alguns financiamentos,
abra uma conta num banco aqui nos Estados Unidos. Muitos têm pode ser debitado automaticamente, entendeu? Mas sempre olhe, se no dia 10 não passou, ligue pra gente, a gente ajuda, não tem problema, mas tem do dia 1º até o dia 15. Ótimo. Tá bom, Aline. Então, gente, é isso por enquanto. Esse foi o terceiro vídeo da série Como Financiar o Imóvel nos Estados Unidos. Fique com a gente. Na semana que vem a gente vai trazer algo bem bacana também, bem interessante. Refinanciamento e cash out. O que é cash out? Se você já pagou, já quitou um imóvel, você pode tirar dinheiro desse imóvel através de um processo de financiamento. Esse é o cash out, mas a gente vai falar mais a respeito disso na semana que vem. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, clique nas notificações para você não perder o programa da semana que vem. Aline, muito obrigado por enquanto. Obrigada a você. E até semana que vem. Gente, muito obrigado, um grande abraço. Fiquem com Deus.